Entendendo. Começar nossos trabalhos, né, velho? Rilano, ou Railano, não sei como é que pronuncia o nome dele. O Venerável Encouraçado da Terceira Legião. História completa: O Ancião Aguarda de Warhammer. Do canal Arauto do Multiverso. Não conheço o canal, vamos escrever aqui, deixar o like, né, velho? Como sempre. E vamos aprender mais sobre o Warhammer, velho. Bora. Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40.000. Esse vídeo foi sugerido pelos membros do canal. Na aba Comunidade, vamos recontar, desta vez completamente, a história de Railano, o Ancião dos Ritos. Railano. O conto O Antigo Aguarda, presente na antologia dos Filhos do Imperador. Vamos lá? Bora. Saudações pessoal, aqui é o Arauto, bem-vindos a mais um vídeo. Aparecendo aqui mais uma vez para o YouTube saber que é um ser humano real que faz os vídeos, porque para não punir o canal de novo, tá bom, YouTube? E se você, espero que Oxe, você tem goste, isso? esse vídeo é da minha parte favorita de Warhammer 40.000. É porque a voz dele parece voz. Tem uma voz. Como que fala? Vou dizer de IA. Mas. Mas tem uma voz bem grave, né, velho? O Ancião dos Ritos. Esse livro aqui, ó, tá bem aqui. É. The Ancients Await. Aqui, ó. Eu levei 4 dias para traduzir tudo do inglês para o português, com as partes de espanhol que eu não entendo muito bem, para fazer o melhor possível. E acho que está tudo correto, acho que vocês vão gostar. E se você me der 30 segundinhos, só para informar, esse vídeo foi sugerido pelos membros do canal e eles terão acesso a ele primeiro. Então se você quiser e puder participar, tornar membros, torne-se, ajudará demais o canal. Se não puder, tudo bem, só seu like, seu comentário, seu compartilhamento já ajuda demais o canal. Perfeito, E lembrando isso que aí. estamos fazendo uma vaquinha, porque o meu PC é uma carroça ambulante que não consegue renderizar um vídeo curto em menos de 3 horas, 2 horas, 1 hora. Pô, mano, eu ia começar a gravar alguns vídeos principalmente os react aqui em Quad HD, cara. Mas meu PC também não. Eu percebi que o meu PC não é bom pra renderizar em Quad HD. Em 1080 ele é o ideal, tá ligado? 1080 ele vai. Dependendo do vídeo, ele até demora um pouquinho, mas geralmente vai. Sei lá, um vídeo tem 1 hora. Ele demora 20 minutos pra renderizar um vídeo de 1 hora, tá ligado? Mais ou menos por aí. Ou até menos, dependendo. Mas. Eu botei pra renderizar um vídeo em Quad HD, velho. A gameplay lá. Nossa senhora. Porra, demorou pra caralho, velho. Melhorar a Dava placa de vídeo não. dele. Tá fixado no descrição de links do canal. Se você puder Acho que tinha ajudar, quase umas 2 horas de gameplay. Aí ele demorou, sei lá, 1 hora e 40 pra renderizar o vídeo aí. Porra. eu ficaria muito grato. Se não puder, tudo bem, eu entendo, a situação é difícil. Eu sou Dava professor, sei não. como é que às vezes falta, ó, falta. Então, se você quiser, ajuda. Se não, seu comentário já é demais, tá bom? Vamos lá pro vídeo, que eu gostei É muito. por isso que é foda. Se eu for fazer o upgrade no meu PC, eu sei que um i5, dependendo do i5, dá pra ter uma performance bacana em edição de vídeo, tá ligado? Por exemplo, o da 14ª geração até vai. Mas, pô, eu prefiro mais o meio termo ali. Tem o i5 que é o ideal pra jogo, né, velho? Ele é feito pra jogo. Tem o i7 que é um meio termo. Ele é bom pra renderizar, mas também é bom pra jogo. E tem o que é, pô, é extremamente bom pra jogo, mas o foco dele é mais, né, edição, né, que é o i9. Se tratando da Intel, né, que é o meu caso. Aí, pô, eu pegaria um i7, velho, que seria mais ou menos o meu termo. O meu já é um i7, só que um i7 décima geração, mas Fazer isso e acho que vocês vão gostar. Vamos lá? final F, né, velho? Nomes têm É poder. buchinha. Nomes têm valor. Qualquer noviço dos 1000 filhos poderia afirmar isso. Para abrir as mais profundas fechaduras de uma alma, você só precisa de um nome. Um nome conta tudo, as raízes da história, as situações históricas de sua origem, de cada idioma, de cada mudança, de cada transformação ao longo dos caminhos, uma única história que se ramifica. Os nomes eram tudo, e foi por isso que a ignorância de Vistário sobre o nome do mundo o aborreceu tanto. Ele observava o mapa estelar furioso a não encontrar o caminho que tanto buscava. A bordo da sua nave, seus 2 aliados, Akhtar e Mushid, também falavam: ainda podemos ouvir. Todos nós ouvimos. Ouvimos este lamento. O ancião aguarda.
Quando ouviu esse sussurro pela primeira vez, Vistário ignorou. Achava que era apenas um fragmento de profecia desconhecida, algo inútil, que chegou aos ventos etéreos do planeta dos feiticeiros. Assim ele pensou, até que o próprio Rei Carmesim, Magnus, apareceu dentro de sua torre cristalina em chamas e com o poder psiônico de um monstro aterrorizante de ego e fúria do caos, disse: "Vá!" Magnus ordenou: preste atenção nesta mensagem. Encontre o mensageiro. Preste atenção na mensagem e encontre o mensageiro. Duas ordens simples, mas desobedecer o comando de um primarca era impossível. Ao mesmo tempo, obedecer também era, pois seguir uma visão fragmentária sem contexto era como perseguir um sussurro de pensamento em uma multidão enfurecida. Os 3 Astartes deixaram o planeta dos feiticeiros a bordo da nave Clavis Aurea, uma nave tão deformada e transformada pela natureza caótica daquele mundo que era irreconhecível do estado original. Por tempos eles procuravam, refletindo e olhando os mais loucos mundos através da Warp. Depois de muito tempo, passando por praias, colinas e montanhas de mundos desolados, eles pensavam: onde nós vamos encontrar? O que há para encontrar? Mas Magnus Vermelho havia emitido a ordem. A falha em qualquer tarefa era impossível e imperdoável. Era pedir um convite para uma terrível retribuição. Então, como uma esperança quase perdida, um milagre aconteceu. A multidão psiônica se dissipou e um sussurro, que era quase inaudível, tornou-se um grito. A fonte foi revelada, uma única frase, ambígua e poderosa. O ancião aguarda. Eles encontraram o planeta e desceram até ele em sua nave. Pouco restou de uma cidade majestosa e imponente. Embora Vistário perguntasse quem havia vivido ali, dava para ver que havia sido belo um dia. Sob os destroços minuciosos, eles caminharam. Através do nível do solo, por planaltos de vidro vulcânico, eles caminhavam. Era impossível discernir a poeira do ar, de tão ruim que estava aquele mundo. Vistário encontrou um fragmento, quase um pedaço de vidro, e usou seus poderes nele. E sentiu um caminho. Poderia tentar adivinhar seu significado. Mushid, seu amigo, perguntou: o que você viu? Vistário estava taciturno e confuso. Ele disse: não sei, apenas um vislumbre fugaz. Pô, pior que as action figures de Warhammer deve ser muito doido, tá ligado? Eu estava taciturno e confuso. Ele disse: não sei, apenas um vislumbre fugaz. O terceiro dos meus filhos, Actar, disse irritado: boa noite, de quê? Vistário então novamente disse: eu não sei. Uma multidão de olhos acusadores, como se refletisse um espelho quebrado. Todos ficaram confusos. Mushid perguntou: uma visão do futuro ou um eco do passado? Mas Vistário não quis responder. Disse apenas: você não deve perguntar sobre isso, irmão. Eles continuaram procurando entre escombros empilhados de terras, até que eles encontraram uma grande estrutura cívica, achando que era parte de uma estrutura maior. Actar murmurou irritado: não seria tudo parte de uma estrutura maior? Nada aqui faz sentido. Vistário disse: tenha cuidado. Todos os sussurros eventualmente retornam ao planeta dos feiticeiros. Nós vamos reconstruí-lo. Usando seus poderes para reconstruir a estrutura como se fossem blocos de construção, eles conseguiram achar uma passagem e começaram a adentrar um estranho local. Foram caminhando, descendo pelas estruturas, até chegar a um pequeno local, um local de aço reforçado, como se tivesse sido preparado para a invasão de uma coisa grande. Eles encontraram sobre a terra uma peça de metal em cilindro cônico, dourado. Mushid falou: é um projétil de Bolter. Eles sentiram a presença. Alguma coisa havia sofrido ali. Vistário leu a confusão, o combate, a raiva, a dor e gritou: devoradores de mundos. Sem entender por que ele tinha sentido aquilo. Por que seus irmãos dos devoradores do mundo estariam naquele planeta há tantas luas? Ao descobrirem isso, palavras sopraram em sua mente. Eles sentiram a dor e ouviram uma fúria acima deles, de infinita paciência e ódio. O antigo aguarda. Eles começaram a descer mais e mais até o local, cada vez mais saindo da superfície e adentrando na escuridão. Passaram entre escadas e elevadores desativados. O caminho levou os 3 guerreiros dos 1000 filhos a uma fenda semelhante a um canyon, um lugar que claramente seria uma armadilha. Mushid disse: isso não é um bom presságio. Vistário sorriu do comentário de seu irmão e falou: esperávamos outra coisa? Uma armadilha não é uma armadilha se a presa estiver ciente do caçador.
Eles caminharam ainda mais na escuridão, passando pelas rochas brilhantes e derretidas, por várias câmaras destruídas. Seriam catacumbas? Não. As partes foram abertas para o céu. Toda a área tinha sido construída por um terreno abaixo. Esta cidade estava escondida entre segredos e mentiras. Fantasmas de guerras nesse mundo. Guerras sobre guerras. Este mundo já havia sido bombardeado. Não uma vez, milhares de vezes. Akhtar falou: como alguém poderia sobreviver a isso tudo? Nada menos do que um milagre. Apenas um milagre. Eles continuaram caminhando, entrando naqueles locais escuros daquela cidade de alvenaria. E Vistário disse, em desdém: não há milagres. Esta região da cidade foi projetada para resistir aos ataques por uma cultura pré-cruzada. Ecos de uma velha humanidade. Eles construíram este mundo para resistir à fúria de uma legião. Isso é realmente um mistério. Talvez aquele que nos atraiu aqui possa nos responder. Eles caminham mais profundamente e aí encontram um grande hangar. Um hangar militar, provavelmente para lançamento de naves. Era muito pequeno para padrões de naves de ataque dos Space Marines. Parecia mais um hangar pré-guerra de fuga. Era uma instalação privada e escondida, como a de um governador planetário, talvez. Vistário disse: talvez estejamos seguindo as palavras perdidas de um comandante imperial perdido há muito tempo. É irônico que sejam os guerreiros que ele considera traidores que finalmente atendem seu chamado. Akhtar ficou furioso e cuspiu com esse comentário: traidores? Nós não traímos ninguém. Nós é que fomos traídos. Vistário levantou a mão, tentando evitar qualquer explosão de fúria dos seus aliados. Eles estavam aqui, não importa se eles traíram ou foram traídos. Não importa os destinos de Próspera e o que causou aquele destino. Vistário, vendo a situação, conjecturou o que poderia ter acontecido e disse: quem quer que tivesse tentado escapar dali estava decolando quando o teto desabou. Momentos antes, ele poderia ter escapado do desastre. Quem quer que fosse estava abandonando seu mundo à beira da ruína. Talvez ele merecesse isso. Nós também abandonamos nosso mundo, ressaltou Mushid. E novamente, Akhtar exalou em raiva. Nós não abandonamos nosso mundo. Fomos arrancados dele momentos antes de sua maior necessidade. O rei Carmesim nos negou a chance de lutar contra os lobos, de fazê-los pagar por seu ataque covarde. Vistário levantou a mão, fazendo os dois irmãos pararem de discutir. Ele disse: teríamos morrido. Akhtar, furioso, gritou: melhor isso do que a existência lamentável que vivemos, correndo atrás de fragmentos, como garotos de recados, para um mestre que só pensa em seus fracassos. Talvez a situação ali ficasse complicada. Os dois estavam prestes a lutar. É claro, eles pensavam que deveriam escolher muito bem as próximas palavras, porque a Irmandade pode ser quebrada. Eles sabiam bem disso. A grande guerra poderia ter acabado, mas a longa guerra dos 1000 filhos prosseguia. Confesso que eu tô um pouco perdido, assim, sobre qual legião aqui, qual legião, velho. Eu ainda não gravei de cabeça qual. Eu sei que ele tá botando algumas imagens meramente ilustrativas aqui, como ele tá dizendo, mas tá me confundindo um pouco. É esses bichos aqui do Egito aqui, azul, mas depois aparece aqueles vermelhos lá, tô me confundindo um pouco. Ler muito bem as próximas palavras, porque a Irmandade pode ser quebrada. Eles sabiam bem disso. A grande guerra poderia ter acabado, mas a longa guerra dos 1000 filhos prosseguia. Provavelmente eles brigariam entre eles. Akhtar dizia: você realmente acredita nisso? Que o rei Carmesim fez o melhor por nós? E Vistário gritou furioso: eu tenho que fazer isso. É tudo o que nos resta. Eles foram interrompidos por um barulho entre os destroços da nave caída, e um grito de metal retorcido iniciou. Os 3000 filhos balançaram suas bolters em direção ao barulho. Outro barulho explodiu, atacou suas mentes. Os 3 caíram de joelhos, sentiram honra, fogo, dor. Mas não era um ataque psíquico, era apenas o mais profundo de um sentimento. Não era um Psyker. Havia muito ódio ali, muita dor, muito ressentimento, mas não era um ataque psiônico. Aquela dor, aquela força, aquela honra fez o primeiro coração dos 3 Space Marines vacilar. E o segundo coração teve que irrigar ainda mais sangue. Não parecia um ataque psiônico, parecia apenas dor e honra. Era apenas a dor de alguém. Caminharam pacientemente investigando o local. Entre uma pilha de destroços se aproximaram e eles viram um Dreadnought, um encouraçado. O rugido metálico segurou os dois, Vistários e Akhtar. Eles atiraram o Dreadnought, mas ele não revidou, então eles pararam de atirar. Por que o encouraçado não revidou? Suas dúvidas rapidamente foram silenciadas, com uma voz forte e decidida: você não é ele. Vistário abaixou lentamente sua arma,
vendo sua mão livre. Mushid foi segurado pelo punho do Dreadnought, lutando em vão para conseguir escapar. Akhtar estava afastado, com a sua bolter mirando no encouraçado. Os três mantiveram-se em silêncio, mesmo que olhando e mirando para o sarcófago do encouraçado. Eles ouviram uma voz dolorosa lamentando. Tanto tempo eu esperei. Esqueci nome, esqueci irmãos. Apenas o ódio restou. Só a vingança me sustentou. A voz, imponente de biomáquina, estava impregnada de poder. Palavras hesitantes a princípio, mas crescendo em coerência. Vistário sentiu uma honra A saindo em dublagem sua dele direção. ficou boa. Os meus filhos eram muito sensitivos e ele sentia a honra sendo exalada daquele encoraçado. A luz suave dos orbes agnométicos rachados brilhavam, a única coisa que mostrava a ciência daquela máquina decadente. De que legião você é? Perguntou o encoraçado com sua voz firme. Vistário vacilou, mas respondeu, da 15ª. Vistário podia sentir um sorriso quando, finalmente, o encoraçado falou. Os filhos de Magnus, o Vermelho, o Ciclope, o Rei Carmesim, feiticeiro supremo do nosso império, o mestre de Próspera. Como está a 15ª depois de tanto tempo? Diga-me, por favor, que vocês não caíram na mesma armadilha que os meus irmãos. Diga-me que vocês resistem e ainda permanecem ao lado da verdade de nosso pai. Vistário sentiu sua mente fraquejar. Ele pensou, ele não sabe. Todos esses anos aqui embaixo, como ele poderia saber? Como ele poderia? Vistário esperou um minuto, não sabia o que responder, não sabia como dizer. Ele apenas disse, os 1000 filhos perduram. Um momento de tristeza permaneceu e o encouraçado silenciou por um segundo, até que ele disse, posso estar velho, arrasado e me agarrando à vida, mas eu reconheço uma resposta evadida quando ouço. Eu reconheço meias palavras quando escuto. Vistário desviou o olhar e deu de ombros, mas disse, você não gostaria da verdade. O Dreadnought falou agora irritado. Meu gosto e meu desgosto pela verdade é irrelevante. A verdade é tudo o que temos. É nosso escudo contra falsidades. Quando os fatos podem ser distorcidos para se tornarem armas, nada pode perdurar. O imperador nos ensinou isso. Nos ensinou a nos atermos à verdade. Mas poucos de nós levaram a sério esta lição. Poucos de nós entenderam o quão vital era isso. O quão vital era se ater à verdade. O bagulho é épico, né, velho? Com essa música de que fundo poderia ainda. apontar supostas mentiras no cerne da cruzada do imperador, falhas teóricas e metodológicas que o imperador acreditava, ilusões e mentiras que o próprio contou a seus próprios filhos. Mas ele não precisava. Ele sabia que o encouraçado estava tão firme nas suas convicções que ele atacaria imediatamente ao ouvir tais abominações. Vistário nada disse, apenas respondeu ao ouvir o encouraçado perguntando seu nome. Meu nome é Malin Vistário. Qual é o seu? O encouraçado rangeu por um minuto, parecia pensar, parecia tentar lembrar. Ele disse, Eu sou aquele que lembra, ou eu costumava ser aquele que lembra. Um antigo místico uma vez disse que o destino dos homens é que eles um dia esqueçam, que todos os homens esqueçam. E minhas memórias, mesmo que estejam tão quebradas quanto o meu corpo está agora, meu propósito, eu tinha um propósito, era saber, era lembrar. Exemplos do passado moldam o futuro. Os eventos do futuro compelem pelos atos do passado. Vistário sentiu aquelas palavras. Sentiu os 2 corações que ele tinha trabalhando mais forte para bombear o sangue. Ele sentiu algo. Ele não sabe o que sentiu, mas algo ele sentiu. Aquele encouraçado estava claramente insano, sem anos dos Tecnomarines para mantê-lo saudável. Então Vistário perguntou, o que você deveria saber? O Dreadnought rosnou em irritação. O que eu deveria saber? Por que você pergunta? Tudo o que eu deveria saber. A 15ª não retém alguém cuja tarefa é saber, ver tudo, saber tudo, ouvir tudo, lembrar de tudo. Eu já soube de todas as coisas que importava. Nomes, datas, lugares, momentos. O juramento foi feito, juramentos feitos, juramentos quebrados, memórias fiéis, Boa noite, ladainhas dos infiéis. Eu sou aquele que se lembra. Eu sou o ancião dos ritos. Com essas palavras, um lampejo repentino veio à presciência que varreu Vistário. Ele esticou o pescoço para olhar ao seu redor da câmara de naves. O hangar
Mentes correndo, pessoas lutando naquela superfície. Ele viu o mundo devastado pela guerra. 2 guerras, várias bombas, vários caminhos, órbitas destruídas, cidades devastadas. Aquele mundo, eu sei o... Não é coach, mas porra, os diálogos de Warhammer devem ser muito foda, cara. Pô, foda que, mano, o pessoal tá pedindo pra mim reagir a uns bagulhos assim, meio aleatório, né? É. Mas também faz parte, até porque é muita coisa o Warhammer, né, velho? Não deve ter conteúdo sobre tudo. Eu queria pegar, assim, se um dia eu pudesse, velho, desde o início mesmo, tá ligado? Primeiro Warhammer, né? Que deve ser lá o que? A gente tá no 40k, né? Pegar o Warhammer 10k, tá ligado? Do Warhammer 1. Até chegar no 40k pra pegar todo o contexto, tá ligado? Fora a gente reagir às coisas assim meio que sem contexto. E eu também não vou aprender as coisas em um vídeo só. Eu posso ser assim, Kiko, reage a esse vídeo aqui pra você entender o próximo. Cara, eu vou reagir a esse vídeo e quando for reagir o próximo eu não vou nem lembrar, velho. É foda, tá ligado? caminhos, mentes correndo, pessoas lutando naquela superfície. Ele viu o mundo devastado pela guerra. 2 guerras, várias bombas, vários caminhos, órbitas destruídas, cidades devastadas. Aquele mundo, eu sei o nome desse mundo, eu sei o nome daqui. Sim, claro como a noite, Horus contou tudo, o coração de cada legionário. Estivesse ou não estivesse, este é Istvan III. Sim, e você é. Você é. Sim, eu sou o ancião Raylanor, o ancião dos ritos. Vistário conhecia aquele nome como não poderia. As histórias que giravam em torno da traição de Istvan III enchiam alas inteiras da biblioteca do planeta dos feiticeiros. Aquilo era um cancro no coração das legiões. Foi revelado pela primeira vez onde as legiões primeiro derramaram o sangue de seus irmãos em guerra aberta. Magnus os havia despachado para aquele lugar. Ele conhecia essa história, já tinha sido dito a ele. Aqueles que lutaram naquelas paisagens devastadas pela bomba Virus em Istvan V descrevem os legalistas, dos devoradores de mundo, da guarda da morte, dos filhos de Horus e dos filhos do imperador lutando durante meses contra seus irmãos, suportando horrores inimagináveis diante dos seus ex-irmãos. A única menção ao destino do venerável encouraçado Raylanor veio do mais pouco confiável dos narradores, Lucius, o espadachim, que afirmou que Saul Tarvitz falou de um hangar subterrâneo. Não houve mais rumores após aquilo. Vistário perguntou, por que você não tentou escapar? Raylanor sorriu e disse, eu teria, mas as ondas de choque sísmicas de morte de Istvan III foram as mais profundas e duraram muito tempo. Muito mais tempo do que qualquer um poderia ter previsto. O teto da caverna desabou, me prendendo aqui, como você vê. Vistário falou, bem, nós percebemos o seu sinal de socorro. Você transformou essa arma sônica em uma espécie de sinal de socorro, correto? O encouraçado Dagnort deu uma risada triste e ao mesmo tempo honrada por ouvir aquilo. Um sinal de socorro? Não é um sinal de socorro. É uma isca para alguém que merece sofrer. O som de pele morta deslizando sobre as rochas atrás deles de forma de serpente arrepiou a espinha de Vistário. É para mim, não é mesmo, Raylanor? Meu antigo. Revelou-se então Fulgrim na sua forma bestial. Raylanor bradou, finalmente, Fulgrim, você veio até mim, sua abominação. Vistário ficou surpreso. Há quanto tempo será que Fulgrim estava observando? Vistário sentiu o fogo etéreo pulsando dentro do corpo de Fulgrim, sua habilidade de manipular suas energias massivamente poderosas, mas nada sutil. A espada amaldiçoada brilhava em seu meio, e seus olhos percorriam a câmara, medindo quadro a quadro apresentado. O comportamento de Fulgrim desafiou a compreensão racional de qualquer ser da resistência. O próprio Magnus havia desistido de qualquer forma diagnóstica sobre seu irmão. Tempos atrás, Fulgrim disse, ancião, você parece horrível, uma vergonha até. Raylanor falou de forma firme e decidida. Finalmente você veio até mim, sua abominação. O que aconteceu com você, meu primarca? Você é um monstro. Fulgrim riu alto e disse, palavras vãs para um pedaço de carne, metal e estagnação grotesca. Fulgrim então lançou seu olhar para os 1000 filhos e falou, por que Magnus envia seus filhos quebrados para Istvan III? Será que ele ou vocês não aprenderam nada com a queda de Próspero para os lobos? Meu irmão eremita já deveria saber que sua intromissão e curiosidade só leva a desastres.
Vistário ficou em silêncio por um minuto, sentiu envergonhado e ao mesmo tempo oprimido por aquela visão, e falou suavemente. Ouvimos a mensagem dele. Fulgrim deu um sorriso, percebendo o escárnio da situação, e falou, uma pena para vocês. Fulgrim, o fenício, se aproxima de R'hllor e diz de forma super debochada. Então, meu velho amigo, você tem minha atenção. O que você quer que eu ouça? E tente torná-lo interessante. Afinal, você teve milênios para pensar e aperfeiçoar isso. Vistário e seus 2 irmãos dos 1000 filhos prepararam-se, sabia que algo ia acontecer, não sabiam o que, mas sentiram que algo ia acontecer. R'hllor falou com uma voz triste, mas ao mesmo tempo firme e forte. Já se passaram milênios? Fulgrim disse para ele pensar bem o tempo desperdiçado e toda a glória que ele merecia e foi perdida, as vitórias negadas a ele. Então R'hllor riu de uma forma estridente e disse, glória? Você acha que eu busquei glória? Quão pouco você entende sua própria legião. Vejo que a cegueira baixou sobre seus olhos, meu primarca. Sim, eu realmente aperfeiçoei o que eu desejo que você ouça. E embora eu tenha certeza que você achará isso divertido, Fulgrim, não serei eu quem dirá. O sorriso de Fulgrim vacilou quando ele também viu o que o corpo do encouraçado estava escondendo. Fulgrim gritou um não estridente e R'hllor gritou um sim vitorioso. Enviando um pulso, uma bomba vírus explodiu. Momentos da detonação, em uma fração de segundos antes do pior acontecer, simultaneamente, Akhtar estava liberando seu poder, um poder de silenciação do tempo, o Silence, e de repente a bomba vírus parou. Foi muito difícil prender a explosão. Akhtar gritou, não posso segurar por muito tempo. Seus poderes estavam sendo segurados ao limite e esticados ao limite. Fulgrim riu e viu. É isso? Você tentou me atrair aqui para me matar? R'hllor disparou seu canhão de assalto contra Fulgrim, que desviou com relativa dificuldade e chegou até o encouraçado. O primarca riu em desdém e disse, não, eu não creio. Sem esforço, ele arrancou o braço do Dragnort e as faíscas voaram. R'hllor sentia dor e Fulgrim dava um sorriso e um olhar daqueles que se alimentam de miséria. R'hllor gritou, você nos traiu, seus filhos, você nos trouxe aqui para morrer. Você nunca será perdoado pelas coisas que você fez. Você deve ser destruído pelas minhas mãos, filho pródigo. Fulgrim riu e disse, você me deseja morto? Por quê? Por que você acha que eu te traí? A legião? Oh, R'hllor, seus pensamentos são tão limitados. Se você só pudesse ver como estamos incríveis, nós brilhamos tão intensamente, cada um de nós como um sol. Você não consegue perceber as belas recompensas do caos. Eu sou seu primarca, eu posso fazer o que eu quiser. Posso esmagá-lo, posso criá-lo, para cima, para baixo. Retorne à legião, aceite os presentes dos senhores do caos, e você caminhará ao meu lado. Você pode ser qualquer coisa, velho amigo. Eu vou esculpir você perfeitamente, um deus entre os mortais. Há tanto potencial em você. Imagine as glórias que podemos realizar juntos. R'hllor gritou uma última vez. Nunca! Você pensar que eu ainda busco glória demonstra a verdadeira cegueira que te consumiu. Eu lembro das virtudes que eu defendi. Eu lembro das lutas e das coisas que fizemos. Eu não serei dissuadido de minha vingança. Eu lembro das lições passadas entre os filhos. Nós morreremos aqui juntos. Eu sou R'hllor, das crianças do imperador, o ancião dos ritos, o venerável da honra palatina, orgulhoso servo do imperador da humanidade, defensor de todos. Eu te rejeito agora e para sempre. Para te derrubar, eu esperei 1 milhão de noites. Fulgrim riu, desdenhando das palavras do venerável ancião, e disse, desculpe, R'hllor. Pareceu que eu estava lhe oferecendo uma escolha? O primarca enfiou a mão dentro do sarcófago e arrancou R'hllor de lá de dentro, ainda com os fluidos vitais do sarcófago, ligado por fios e conduítes à máquina, segurando como uma parteira segura um recém-nascido. Mas R'hllor não chorava. Apesar dos cabos rompidos, o líquido derrubado, ele ainda olhava com força, a firmeza e a honra que não iria quebrar. Mesmo Fulgrim dizendo que vai refazê-lo, que vai reconstruí-lo e que R'hllor será a maior conquista dele. Vistário sentiu o destino de R'hllor, um destino inescapável, onde ele se tornaria aquilo que ele mais odiava, aquilo que afetava Vistário desde a queda de Próspera. Vistário sentiu a malícia infinita de Fulgrim, seu cruel prazer e angústia de R'hllor, mas ainda a sua firmeza. O primarca das crianças do imperador
deleitou-se com a sua superioridade e orgulho desprezível, uma característica que Magnus há muito tempo havia dito ser uma das mais antigas características que Fulgrim tinha antes da queda. Mas, muito mais brilhante que o orgulho de Fulgrim, Vistário sentiu o fogo radiante do orgulho de Highlander, a honra e o núcleo inflexível de grandeza que colocou contra os seus irmãos, e viu descer a loucura obsessiva sobre a superfície do mundo dos mortos. Vistário avaliou Fulgrim, não vendo nenhum valor nele, e viu toda a honra e valor em Highlander. Os irmãos de Vistário sentiram o momento que sua decisão foi tomada. Lendas e sussurros dizem que um véu de areia foi desfeito sobre os olhos deles. Sentindo uma força flamejante saindo de sua voz, Vistário gritou: Primarca Fulgrim, Highlander merece algo melhor do que você. E sobre os olhos chocados do Primarca das Crianças do Imperador, Vistário gritou: Ele merece mais do que todos nós. Ele levantou a bolter e disparou uma massa repetitiva na parte de trás do crânio de Actar, explodindo a cabeça de seu irmão. A força psíquica que segurava a detonação terminou. Vistário viu e sentiu fogo, e mais uma vez toda a vida em Itzvan III queimou. Oxi! Nós. Ele levantou a bolter e disparou uma massa repetitiva na parte de trás do crânio de Actar, explodindo a cabeça de seu irmão. Caralho, ele matou o próprio aliado que tava segurando a detonação ali. Que doideira, cara. A força psíquica que segurava a detonação terminou. Vistário viu e sentiu fogo, e mais uma vez toda a vida em Itzvan III queimou. No final, a mesma bomba que havia ceifado 8 bilhões de vidas havia ceifado mais 4. A morte que obscureceu por um segundo o Astronômico. Eras atrás, dessa vez, lendas diziam que o faziam brilhar muito mais, muito longe dali, no Palácio Imperial. Caralho, foi tipo assim, mano. O Highlander era tão foda, tá ligado? Ele era um cara tão honrado, mano. Tenho inveja desse cara, mano. Porra, e saber que o destino dele vai ser, porra, servir ali ou se tornar o que ele mais detesta, cara. Pô, um cara tão honrado, né, velho? Lendário que nem ele. Cara, eu não posso interromper o que estava pra ser feito, velho. Ele vai e mata o próprio aliado ali. Que tava segurando com seus poderes de detonação da bomba só pra. Highlander vai morrer, mas vai morrer pelo menos fazendo o que ele jurou que ia fazer, né, velho? Antes de partir. Pô, muito foda, velho. Lendas diziam que o Pô, a faziam Hammer tem uma história muito pica mesmo, velho. Pô, achei muito foda essa história aqui. por um segundo. Por mais que o seja um astro- pedaço assim isolado, né, velho? Sem todo o contexto, mas porra, foda. Havia ceifado mais 4. A morte que obscureceu por um segundo o Astronômico. Eras atrás, dessa vez, lendas diziam que o faziam brilhar muito mais, muito longe dali, no Palácio Imperial. A forma do fenício Fulgrim já estava se torcendo de novo, para fora do buraco em chamas. Seu corpo ainda estava intacto, mas a alma do outrora orgulhoso primarca das crianças do Imperador estava quebrada. Ainda que esse corpo ainda estivesse intacto, uma parcela do orgulho dele nunca seria retornado. E foi a vitória final do ancião Highlander. Lendas e sussurros dizem que naquele momento, talvez, só talvez, Então o Fulgrim ainda tá vivo, mano. Lendas e sussurros dizem que naquele momento, talvez, só talvez, a alma de Highlander, de Vistário e talvez dos outros 2 membros dos 1000 filhos tenham pela última vez se iluminado ao Astronômico e retornado ao trono imperial. Mas isso é uma coisa que jamais saberemos. E com esse último ato estava consumado as 1 milhão de noites de vingança de Highlander. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, Foda, muito curta, foda. comente. Pô, narra bem Se pra puder, caralho. torne-se membro do canal. E tem Foi voz graças pra a isso, eles né? que essa história foi recontada. Obrigado, até a próxima. E aqui é o Arauto. Arauto. Muito bom, muito bom. Parabéns aí ao Arauto, velho. Arauto do Multiverso, mano. Muito bom, mano. Parabéns aí. Bom vídeo. Cara, realmente tem uns diálogos aqui, assim, que, pô, mano, por mais que eu não sei, assim, da história de Warhammer, não sei muito das coisas, pô, dá aquela arrepiadinha, mano. Pô, a Warhammer deve ser, pô, uma obra de guerra, né? Deve falar muito sobre honra mesmo, assim. Deve ter uns bagulho muito foda. Sensacional, muito bom. Não falei muito justamente porque eu não conheço muito a obra, né, velho? Pra opinar sobre as coisas. Maneiro, maneiro.